E aí galera, estava relendo uma das sagas mais famosas de todos os tempos e que repercute nos quadrinhos da Marvel até hoje, mas geralmente pelo feitiço do Dia M que quase extinguiu os mutantes do planeta, um feito que ecoou pelo multiverso e que dali em diante abriu espaço para diversas outras sagas, mudando os futuros de incontáveis universos, então é algo que tem bastante conteúdo pra gente comentar. Mas hoje não vamos falar apenas sobre as consequências, e sim sobre sonhos que foram realizados pela feiticeira Escarlate quando ela utilizou a mente do Charles para saber o que as pessoas do mundo inteiro queriam, dessa forma tornando mais fácil realizar seus desejos. Nessa saga, vários momentos interessantes e curiosidades bem legais foram mostradas. Particularmente para mim, uma das coisas mais legais mostradas foram as notícias que saíram nos jornais da época falando da vida dos heróis mais famosos. Também tivemos outros detalhes, como por exemplo, o Wolverine com fetiche pelas ruivas e o relacionamento com a Mística, além de trabalhar para a S.H.I.E.L.D. e até brincar dizendo que parece que seu maior desejo é ser o Nick Fury. A Lince Negra trabalhando como professora, Tempestade como princesa do Quênia, Doutor Estranho como psicólogo e o Colossus de volta para a Rússia, tendo uma vida simples, do jeito que ele gosta. Homem-Aranha. Nessa realidade, a origem do Peter não foi muito diferente da original, mas a diferença é que as pessoas pensavam que ele era um mutante. Esse foi um dos motivos dele se tornar um dos maiores e mais amados heróis do mundo, como grande referência e exemplo. Inclusive, alguns vilões da sua galeria se tornaram amigos e até trabalhavam para ele. Porém, o que mais chamou atenção e impactou sua vida quando a realidade voltou ao normal foi o fato dele lembrar que era casado com a Gwen Stacy, que tinha um filho chamado Hit e que o tio Ben estava vivo. Se você conhece a história do Peter com a Gwen, sabe o quão impactante foi sua morte e o quão devastador foi esse momento da vida do Homem-Aranha. Ele nunca superou totalmente a morte do tio e da amada. O que viveu na Dinastia M fez com que esse sentimento enorme de perda e tristeza retornasse. Esse foi um dos raros momentos onde o Homem-Aranha se mostrou extremamente furioso, guardando uma mágoa enorme por muito tempo e até dizendo que queria matar a família do Magneto, o que é bem pesado, porque o Peter não é disso. Então aí podemos ver o quão difícil foi para ele viver tudo isso, mas hoje em dia ele parece ter deixado essa mágoa para trás, já que até se dá bem com o Pietro. Mary Jane também foi mencionada como uma estrela do cinema que estava fazendo muito sucesso e venceu o Oscar 2 vezes, então ela realizou seu sonho. A volta da Gwen mudou o rumo da vida da ruiva, mas ela estava bem sucedida e realizada. Crystal. Apesar da gente ver que ela está muito ligada à música, não só disco e pop, porque ao longo dos anos também esteve em outros gêneros, como o próprio rock, aqui aconteceu uma coisa totalmente diferente, e talvez essa tenha sido a intenção, já que colocá-la envolvida com a música seria muito óbvio, e já tem uma longa história com esse tipo de arte. Nessa realidade, a heroína estava trabalhando como apresentadora e parecia ser muito conhecida. Aparentemente, entrevistava várias pessoas mundialmente famosas. Mas tem um detalhe, ela era tratada pela mídia como uma apresentadora fraca e sem graça, tanto que seu programa foi suspenso por anos. Como estamos falando de sonhos, talvez o que aconteceu tenha sido para mostrar que nessa profissão ela não daria certo. Eu até desconfiei que tenha sido algum tipo de alfinetada pelo fato de ela também ter batalhado muito para fazer sucesso como cantora, e quando conseguiu, o mundo descobriu que era mutante e o sucesso diminuiu bastante. Quis colocá-la nessa lista porque o caso dela está aberto para ser interpretado de várias formas. Inclusive, não podemos esquecer que quase tudo aqui, mesmo que tenha sido bonito no começo, no fim acabou dando errado. Então a Crystal não é a única a passar por isso. Rainha Branca. A loira já estava cansada de usar os seus poderes para ganho financeiro e pessoal, então decidiu fazer o que mais amava e começou a trabalhar ensinando e ajudando pessoas a lidarem com seus poderes e problemas emocionais, trabalhando principalmente como psicóloga infantil. Aparentemente era a primeira pessoa que os pais de mutantes recorriam para ajudar os filhos. Era casada com Scott e os dois pareciam ter uma vida simples, bem apaixonados e felizes.
Outro ponto que ficou bem evidente foi a personalidade da Rainha Branca, tá que sempre foi mostrado que, independente de qualquer coisa, em vários momentos é uma mulher bem meiga e carinhosa com as pessoas que ama, mas nessa realidade, onde não se lembrava de momentos difíceis que a deixaram mais fria, Emma estava claramente mais meiga que o normal. Vocês podem reparar a forma como ela conversa com Scott sobre a vida dos dois e da criança que ela iria ajudar naquele dia. É um detalhe que pode passar despercebido se você não prestar bastante atenção. Parece que aqui temos uma Emma que passou por muito menos dificuldades e por isso é mais inocente, tanto que quando lê a mente do Wolverine e da Layla para descobrir a verdade, sua postura muda muito, retornando a que estamos acostumados. Miss Marvel. Bom, hoje em dia é conhecida como Capitã Marvel e tem um detalhe que muita gente reclamou e eu acho que foi porque não perceberam esse detalhe super importante na saga. A Marvel começou a tratar a Carol como sua maior heroína, porém, na Dinastia M já tinha sido mostrado que o maior sonho dela era justamente esse. Ela se tornou a maior heroína do mundo. Talvez tenha sido só coincidência, mas talvez tenha sido uma jogada muito inteligente da editora para fazer dela uma das maiores referências desse universo. Também é bom reparar que, mesmo não sendo mutante, ela se tornou a heroína mais popular do mundo nessa realidade, o que foi comentado dentro da própria HQ, porque geralmente os mutantes é que tinham todo esse destaque, tanto que o Homem-Aranha era considerado um, e as pessoas não sabiam a verdadeira origem dos seus poderes, o que quer dizer que ela alcançou um status muito elevado, e por isso surpreendeu muita gente dentro desse universo. Inclusive capturou Gambit durante uma fuga que ele e outro ladrão estavam fazendo. Agora fica aí o questionamento, será que o sonho dele até aquele momento era viver dessa forma? É meio suspeito, mas não duvido. Apesar de que hoje ele é bem mais maduro, então pode ser que sim, naquela época ele tinha esse tipo de pensamento. E para terminar, é interessante comentar que apesar do Wolverine ter sido o primeiro a perceber que não estava vivendo na verdadeira realidade, a Layla Miller também já tinha percebido. Ela simplesmente acordou e sabia que o mundo estava diferente, chegando a pensar que tinha enlouquecido. Então os dois estavam cientes, mas a menina possui o dom de desbloquear o subconsciente dos outros e com a ajuda da Rainha Branca, ela aprendeu a controlar esse poder rapidamente. Com isso, por onde passava, ela fazia com que outros heróis começassem a perceber a verdade. De acordo com o Doutor Estranho, a Layla estava ali justamente porque a Feiticeira Escarlate queria, e esse foi o começo do fim de uma das histórias mais icônicas das HQs. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Estava com a ideia de editar esse vídeo há um tempo e não via a hora de ter o resultado final. Então, retornando com a leitura, decidi que colocaria as mãos na massa e já enviaria para o canal. Essa saga foi incrível, deu espaço para muitos personagens, muitos deles tiveram destaque, outros nem tanto, mas ainda assim tivemos a oportunidade de vê-los. Ela mostrou o que há muitos anos os fãs queriam ver, como seria se o mundo estivesse ao contrário com relação aos mutantes e humanos comuns. Por vários detalhes, é uma das favoritas. E vocês, o que acharam? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar porque ajuda muito no crescimento do canal. Podem deixar suas sugestões, porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!